Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Caxias está embalado na Série C do Brasileirão, vem com 9 pontos em 12 disputados e com muita esperança para o que vai vir pela frente, especialmente com a mudança de comando técnico. Com a experiência de ter 2 acessos para a Série B e ser gaúcho, o clube foi buscar Júnior Rocha para treinar a equipe e ele está aqui com a gente. Boa tarde, Júnior. Júnior já esteve com nós aí há 2 anos e pouco aqui no De Carrinho. Que prazer em lhe receber novamente. Bom, primeiramente, eu tenho que agradecer, né, pelo convite de falar sobre futebol com vocês. E se tratando de Caxias, melhor ainda. Então, de coração, muito obrigado por essa oportunidade. Prazer estar falando com o De Carrinho novamente. E vai ser um grande bate-papo, temos muito aí o que falar aí dos seus 2 últimos anos, do seu momento, da perspectiva de futuro com o Caxias. Bom, como a gente comentou, nós conversamos pela última vez em janeiro de 2023, estaremos aí reproduzindo o nosso primeiro bate-papo nas redes sociais do De Carrinho. E agora vamos começar falando das tuas experiências nas 2 últimas temporadas. Como foram essas experiências até chegar ao Caxias? Bom, em relação às experiências passadas, né, vamos falar das 3 últimas, porque dessas 3, uma delas a gente teve no momento errado, assim, do clube, né, que é o Guarani. Apesar do clube estar bem estruturado, os profissionais, né, que trabalham no clube lá serem de alto nível, muito competentes mesmo, mas o clube estava vivendo um momento político bem conturbado. E vive até hoje, né? Infelizmente. Sobre a Inter de Limeira, a gente fez um Paulistão lá muito bom, mas antes disso, inclusive a gente enfrentou o Caxias na Série D, né? De 2023, a gente conseguiu montar uma base nessa Série D para o Campeonato Paulista. Tanto é que de 6 a 7 jogadores eram titulares do Paulistão de 2024 que jogaram a Série D. Então foi um projeto bem legal. A gente ficou 1 ano no clube, como a gente tinha ficado 1 ano no Figueirense anteriormente e 1 ano no Ipiranga de Erechim, né? Os trabalhos têm durado assim, o ciclo, né, de 1 ano. Então a gente fez essa Série D pela Inter em 2023, daí em 2024 a gente fez o Paulista pela Inter de Limeira, fizemos um Paulistão muito bom, classificamos para as quartas de finais, né? A gente estava num grupo muito difícil, que era nós, Corinthians, Mirassol e Red Bull, classificou Inter de Limeira e Red Bull. Ficou fora Corinthians e Mirassol. E aí depois do Paulistão, a gente também deixou uma base pronta para a Série D. Nós iríamos iniciar a Série D quando veio o convite do Guarani na Série B, né? E naquele momento poderia ter feito a escolha de esperar um pouco mais, assim como eu já tinha feito antes. Mas tratando de Guarani, a gente, né, teve a intuição assim, de ir, achou que era um momento propício de sair da Inter também. A gente abriu portas, né? Eu tinha sido convidado pelo Vila Nova de Goiânia, mas eu não queria sair do estado de São Paulo. Tivemos outros convites, eu não queria sair do estado de São Paulo, a gente foi para o Guarani. Aí foi essa experiência aqui, eu comentei com vocês. Aí logo depois do Guarani a gente foi para a Ferroviária na Série C, e a gente conseguiu, né, com muito trabalho, muito êxito, muita união, né, muita união com a torcida, né? A torcida da Ferroviária não é como a do Caxias, assim, quente, uma torcida calorosa, uma torcida fanática, assim, mas comprou a ideia de nos apoiar. E a gente conseguiu, né, junto com o torcedor, junto com a diretoria, junto com os atletas, enfim, todos os departamentos unidos, um ambiente bom de trabalho, a gente conseguiu subir a Ferroviária para a série B. E aí agora veio o convite do Caxias e não conseguimos, ou preferimos aceitar o convite porque foi um convite realmente que mexeu conosco, né? E como eu estava falando antes, para tirar nós de São Paulo ali, porque hoje minha família reside em São Paulo, só sendo um convite muito especial como foi do Caxias.
Com certeza, o segredo é sempre a continuidade do trabalho. Claro que muitas vezes o que leva à continuidade é o sucesso, porém existem casos aí em que momentos de dificuldade surgem, mas o profissional tem o respaldo e dá a volta por cima. É muito melhor trabalhar dessa maneira. E Júnior, como você falou, você vem de um acesso para a Série B com a Ferroviária na última temporada, o segundo da sua carreira, e recebe o convite para assumir o Caxias. Como você recebeu essa oportunidade e qual a expectativa de conseguir o mesmo sucesso? E referente a questão do convite, né, e do acerto nosso aqui, Júnior Rocha e Caxias é um namoro antigo aí. Desde 2003, né, que a gente teve aquele jogo histórico do Luverdense Caxias, a gente vem tendo sondagem do Caxias e por um ou outro motivo, contextos diferentes, aí a gente não acertou. Mas a maioria das vezes que eu tava já envolvido em um projeto, né, e eu dificilmente eu deixo o projeto, assim como o Caxias agora, né, vai ter sondagens, vai ter convites, mas o projeto aqui é muito bom, o clube tem estrutura, né, todas as situações em dia, o elenco é muito bom, diretoria muito séria, né, as pessoas que estão por trás aqui são pessoas muito sérias, isso fez com que a gente aceitasse o convite. Então, sempre que a gente vai acertar com um clube assim, a prioridade é ver quem está por trás, e depois sim a gente vê a questão do elenco. E o Caxias nos surpreendeu, né, com todas essas boas notícias, boa gestão. A gente não conseguiu negar o convite, e hoje a gente está muito feliz aqui. Sem dúvida nenhuma, ter uma boa estrutura é fundamental para a sequência do trabalho e que bom que o Caxias dispõe disso, vai facilitar com certeza para você. E falando sobre o time, Júnior, o que você vem mantendo aí do trabalho anterior e quais os pontos que você está modificando? Fala um pouco sobre o jeito que você gosta de ver a equipe jogar e qual a sua metodologia de trabalho. O trabalho aqui vinha sendo bem feito, né, pelo Luizinho, mas a gente tem uma maneira diferente, né, de enxergar, assim, talvez o contexto todo, né, do futebol. A gente gosta de um jogo mais posicional, com os atletas com as suas funções melhor definidas, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva. A gente não gosta de atletas com dúvida, né, porque eu sei a dificuldade que é hoje de jogar, né, contra uma equipe. Jogar futebol hoje está muito difícil. Não parece, mas o futebol ficou muito mais competitivo. Tanto é que as dimensões do gramado, né, são menores do que anos atrás. O futebol ficou mais rápido, as equipes estão muito mais organizadas defensivamente. As equipes, hoje, para te romper essas linhas de marcação aí tá difícil, não tá fácil. Marcar gol tá cada vez mais difícil. As equipes estão cada vez mais compactas, mais organizadas, futebol mais intenso. E a gente viu, né, o que vinha sendo feito aqui, mas a gente tem uma maneira diferente, uma metodologia diferente, um modelo de jogo diferente. Só que não dá para chegar, né, no clube e ter uma ruptura total do que foi feito. A gente está aproveitando, né, o que ficou de bom e colocando devagar, com calma, para não atropelar os processos. A gente está orientando aos atletas dia a dia, sessões de treino, para também não encher a cabeça dos atletas de informação nova e aí não sai nada, né? A gente, com cada sessão de treino, a gente vem evoluindo, né? A gente vem colocando as nossas ideias e os atletas têm se comprometido muito com isso, né? Então, quando nós chegamos aqui, a gente viu um elenco com qualidade técnica muito boa, nível físico dos atletas bom, né, para cumprir essa função. E aos poucos a gente vai colocando, né, a nossa metodologia, a nossa filosofia de trabalho, modelo de jogo, as nossas movimentações ofensivas organizadas, sincronizadas. Não é fácil, é um processo doloroso, porque eu sempre brinco, né, quando eu chego no clube,
para dirigente, para até mesmo membro de comissão, falou, na vontade, no início dá vontade de chorar, porque não sai como a gente quer, não, né? Não tem como tu ficar hoje só na mão do atleta, tem que dar o máximo de ferramentas, o máximo de opções para o atleta, né, pensar o jogo, para justamente, e aí sim, se no individual decidir, melhor ainda, mas a gente tem que dar possibilidades para o atleta usar, né, as movimentações para a gente conseguir criar o máximo de chance, para conseguir finalizar o máximo possível, para aí sim ter mais chance de fazer gol e sair da partida vencedora, e nunca esquecendo o equilíbrio, né? Tem uma equipe equilibrada, defensivamente também muito sólida, como eu falei antes, com as suas funções bem definidas. É muito importante. O jogador ele entende mais quando o trabalho é simplificado, não é, Júnior? Quando há certinho a definição de cada função, ainda mais quando a gente está falando de equipes em que, para que se sobressaia, precisa ter uma organização coletiva forte. Nós estamos falando aí das equipes que são referência no futebol brasileiro do continente, não. É uma outra proposta, é um outro contexto, é um outro tipo de trabalho. E é muito importante existir esse entendimento e também ter uma química com a torcida. A gente ouvia muito que o trabalho do Luizinho era bom, mas acabou que o clima com o torcedor não ficou legal, existia uma animosidade e a gente sabe como isso funciona no futebol. Que bom aí que o início do Caxias está sendo tão positivo. E eu lhe pergunto o seguinte, você na última rodada venceu o Figueirense em Santa Catarina. Isso dá uma injeção de ânimo para mostrar que as coisas estão no caminho certo e, principalmente, que é o que a gente falou, ganhar o torcedor. Como nós conversamos aqui, né? É sempre melhor se ajustar vencendo, né? Confiança fica maior, o atleta fica mais confiante, consegue desempenhar melhor, né, o seu papel ali dentro, consegue jogar o melhor do seu futebol, até mesmo isso numa fase boa, a questão física também melhora, porque a parte mental, né, tá boa, mas nós temos que ter pés no chão. A gente venceu o Figueirense, mas não vencemos a competição, não estamos com a classificação garantida, pelo contrário, tem muitos pontos a jogar, a disputar ainda, mas eu acho que, não acho, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. E a cada sessão de treino, a cada jogo, a gente vai evoluindo nos aspectos, nas fases de jogo. Nesse jogo do Figueirense, a gente teve uma circulação melhor, apesar de eu não ter gostado no geral, assim, mas isso é porque a exigência é minha. É porque eu sei que nós vamos alcançar um patamar maior. Melhorou, não está ótimo, não está do jeito que a gente quer, mas melhorou do jogo contra o Guarani para esse jogo do Figueirense. Então, eu acho que é isso que eu sempre estou falando para eles aqui, né? Conscientizando eles. Se a gente tiver humildade de se preparar, de se estudar, de se aperfeiçoar durante a semana, né? Ter resiliência, porque vão ter erros, tanto nos treinos quanto nos jogos. Se a gente se dedicar, né, dessa forma, não tem como dar errado. E ter humildade de saber que se preparar é muito mais difícil do que no dia do jogo, assim. As sessões de treinos exigem mesmo, porque a gente está em fase de evolução, né? E depois, sim, a hora que tiver num patamar melhor, a gente já tem uma fase de construção já aperfeiçoada, bem definida, os atletas têm o entendimento do jogo, né, que é proposto, um jogo posicional, um jogo em que as movimentações ali, né, em cada setor já estão mais definidas, mais aperfeiçoadas, o cara consegue usar as opções que tem a favor dele, a tomada de decisão do atleta fica bem mais fácil, né? Mas não tenha dúvida que nós estamos no caminho certo. E você fala com muita propriedade de quem subiu 2 vezes com a Ferroviária, com o Luverdense, sabe os caminhos aí da Série C. E com essa experiência que você tem na competição, qual o segredo de jogar ela? Em relação à experiência de Série C, né? Eu acho que se contar assim, foram 5 Série Bs e 5 Série Cs que eu disputei. Então, eu achei bem parecido o campeonato, depois dessa mudança de fórmula aí, que são 19 jogos na primeira fase, né?
todos jogam contra todos, não tem o retorno que nem da Série B, mas tá cada vez mais parecido. Então, além das equipes que estão disputando a Série C, de serem, na sua maioria, já disputou a Série A ou Série B, é um campeonato muito difícil a Série C desse ano aí. Sem sombra de dúvidas que é a mais difícil que eu estou disputando, das 5 aí. Talvez agora com essa do Caxias seja a sexta Série C. É a mais difícil. Mas a primeira fase é bem parecida com a Série B. Todos jogam contra todos, né? Não tem o retorno. E aí sim, na segunda fase muda mesmo. Porque é um quadrangular final, tu pega as equipes mais ajustadas, a maioria das equipes que classificam tem torcida, então fica uma atmosfera de cada jogo, mesmo a final. É muito legal. E tem essa ressalva que tem uma margem de erro, né? Então se tu inicia com 2 derrotas, tem como se recuperar, visto o Londrina no ano passado. Acho que no primeiro turno, nas 3 primeiras partidas, fez 1 ponto. E na última partida, se ganhasse do Atlético fora, estava na Série B. Então, esse quadrangular final te dá margem de erro, assim, né? Não é que nem o mata-mata, como foi em 2013, pro Verdense e Caxias. São apenas 2 jogos. Então, ficou mais interessante a série C. Só que eu acho que não tem outro caminho a não virar 38 jogos também. Futuramente, com certeza, a Série C terá 38 jogos, até pelas equipes tradicionais que hoje disputam a Série C, né? É um pecado não ter 38 jogos. São muitas equipes boas e eu acho que esse é o mais justo. As 4 equipes mais regulares sobem. Concordo contigo, Júnior. Antigamente, quando a Série C era regionalizada no início, era muito difícil vender a competição, atrair patrocinadores, transmissões. Hoje tem tudo isso, tem grandes públicos. A CBF conseguiu organizar uma maneira de todos enfrentarem todos. Penso que é o caminho natural para o futuro terminar o formulismo e colocar os pontos corridos, pois vai dar mais solidez para a competição. Estamos aqui conversando com Júnior Rocha, técnico do Caxias. E Júnior, vamos falar agora sobre a importância do torcedor. Ganhar fora é bom, mas é nos próprios domínios que o Caxias precisa criar um ambiente para o acesso? Referente ao torcedor, eu vou falar de novo, falei em outros clubes aí que eu passei que tinha torcida, assim como o Caxias. Sem o torcedor a gente não vai conseguir. Isso eu dou certeza. A única certeza que eu sei é que sem o torcedor não conseguiremos. Com o torcedor as nossas chances aumentam demais. A atmosfera aqui no Centenário é diferente. Nós tivemos agora mais ou menos 4 mil torcedores no jogo contra o Guarani. A hora que a torcida começou a cantar, apoiar, nós já estávamos competitivos, né, no jogo. A torcida apoiando, nós ficamos o dobro de competitivos. Então, já de antemão, né, mobilizar, pedir o apoio incondicional do torcedor, nos apoia os 90 minutos, vai valer a pena. E o dia que a gente não conseguir o resultado, não conseguir performar a altura do torcedor, que é exigente aqui mesmo e tem que ser, não tem problema nenhum nos vaiar. É o direito que o torcedor tem, nós temos que entender isso aí. O torcedor é emoção. Só que essa emoção vai fazer com que a gente chegue nas finais do campeonato aqui com grande chance de acesso. Importante, então, a galera do Caxias seguir pegando junto e cada vez mais, porque o Caxias na Série B, retornando à Série B, depois de tanto tempo, seria algo histórico. Vai ser, se Deus quiser. E até porque a gente aqui do De Carrinho trabalha sempre torcendo para que o futebol gaúcho esteja cada vez maior. E, Júnior, em termos de estrutura, você falou aí das outras equipes, o Caxias está em qual nível dentro dos trabalhos em clubes anteriores que você já realizou? Você entende que o Caxias, pela sua grandeza, tem tamanho para pelo menos estar na Série B? Referente à estrutura, me surpreendi. A estrutura do Caxias hoje é a estrutura de equipes de Série B. Precisamos ajustar algumas coisas, precisamos, né? Não chegou ainda o momento de discutirmos isso, porque faz o quê? Não sei se faz 2 semanas que eu estou aqui, né? Estou ainda me inteirando de muita coisa, estou observando muita coisa,
né? Eu sempre falo para o meu auxiliar técnico em Macaé, a gente tem que olhar com os próprios olhos, não adianta chegar no clube e ver uma outra reclamação e comprar essa ideia, nós temos que ver com os nossos olhos, nós mesmos conhecermos as pessoas que estão aqui dentro, os departamentos, o que falta, o que não falta, o que tem que melhorar, o que já está bom, a gente dá sequência. É assim que funciona. Óbvio que a gente, né, percebe que vai haver algumas melhorias, né? Nós temos que deixar algum legado aqui. Então, seja com acesso, título, estrutura, nós vemos aqui também para deixar um legado. Tomara que dure, a nossa passagem aqui dure muitos anos, por que não, né? Já tive essa experiência de ficar 5 anos no Luverdense, ficar aí 1 ano no Ipiranga de Erechim, eles terem o convite de renovar, a gente optou por ir para o Figueirense, ficamos 1 ano no Figueirense, eles fizeram o convite para renovar, e eu tinha feito uma promessa para a família e queria voltar para, né, queria ficar perto da minha família, que hoje reside em São Paulo, apesar de eu ser natural do Rio Grande do Sul, mas resido em São Paulo hoje. Então, espero que aqui também dure bastante tempo e a gente possa contribuir o máximo possível para o clube, né? Não só dentro de campo, mas também nessa parte de estrutura aí. E deste período, Júnior, que você ficou fora aí do Rio Grande do Sul, conseguiu seguir acompanhando os nossos clubes? O que tem achado aí do início de ano do futebol gaúcho? Nós que trabalhamos no meio, então assim, não tem como não acompanhar, né? Tem alguns clubes assim que eu tenho um carinho especial, como Caxias, entre outros clubes, ele é Aimoré, que é da minha cidade, o Ipiranga de Erechim, tem um carinho especial por ter passado por ali e ter conhecido pessoas maravilhosas, né, da diretoria, dos funcionários. A gente deixou um legado muito legal lá. Então eu tenho acompanhado muito. E claro que o futebol paulista, né, que eu tenho acompanhado mais de perto lá, a Federação Paulista faz a diferença. Hoje o futebol é tão competitivo, tão organizado lá, justamente pela cota que é entregue pelos clubes paulistas, né? Só para ter uma ideia, para fazer o Paulistão lá é uma cota de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, envolve muito dinheiro, isso faz com que tenha um poder maior de contratações que resulta em maior qualidade, que resulta no melhor campeonato. Fora a organização da federação, né, no campeonato lá. Eu acho que o catarinense já foi assim, hoje deixa a desejar, o gaúcho também já foi assim, na época do noveleto aí, mas hoje deixa a desejar. A cota é muito baixa, né? O clube praticamente não consegue fazer futebol com a cota, enfim. Eu acho que falta muito apoio aqui. Não sei como que funciona dentro da federação, então não posso falar. Mas eu tenho acompanhado e vejo que sempre vai ser um futebol competitivo. Mudou bastante da época que eu jogava, né? Antes era mais jogadores regionais, assim. Hoje não, hoje vem muito jogador de outros estados disputar o campeonato aqui. Tem feito elevar o nível do futebol gaúcho. Apesar de ter ótimos jogadores gaúchos aqui, não tem nem como ser diferente, né? Mas essa mescla, né, de jogadores de fora do estado, traz características diferentes. Eu acho que o futebol gaúcho sempre será competitivo de alto nível. Então está certo, meu amigo Júnior Rocha. Parabéns aí pela presença sua no Caxias. Sucesso na sequência da Série C. Estaremos na torcida, que no final do ano a gente possa novamente conversar para comemorar a subida do Caxias. Um abraço também para o pessoal da Tudo Assessoria, que cuida de você, grande parceira. Valeu demais, prazer enorme de novo ter batido este papo. Até uma próxima. Não, e eu que agradeço o convite novamente, né, de estar conversando com você sobre futebol, a gente aprender junto. Estamos sempre trocando informações, trocando conhecimento, que é muito importante. Ninguém tem a chave do sucesso do futebol, né? Isso é isso que, se fizer isso, tá certo. Se não fizer, dá errado, não. Ou se jogar dessa maneira, dá certo. Se jogar dessa maneira, dá errado. Todos conhecem, sabem ver o futebol.
Então, acho que foi uma conversa muito legal, uma conversa muito rica, e vou estar sempre à disposição. Quando vocês precisarem, é só chamar, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Combinado. Júnior Rocha, técnico do Caxias, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.